Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o TRXF, mais um mês que a gente está acompanhando aí esse fundo. E bora lá, né? Bora conversar um pouco sobre ele. O fundo aí, mais um ano, né? Eles fizeram até um compilado do que aconteceu nesse ano e tal, achei legal. E vamos lá, vamos falar sobre. Jogo rápido aqui. Taxa de administração de 1%, performance, né? Tem que ter, sabe disso, sou bem contra esse tipo de taxa, não gosto. Fundo com quase 1,7 bi, bem grande, patrimonial 107, patrimonial que subiu recentemente, né? Aquelas reavaliações e tal, legal. 126 mil cotistas, a vacância é zerada e tal. E vamos lá, dia 19, teve comunicar a assinatura do contrato, um build-suit entre o Leroy e o fundo, para aquisição de desenvolvimento de uma loja Big Box. Né? Essas lojas do Leroy, você já viu essas lojas do Leroy? Por que eles chamam de Big Box? Porque literalmente é um quadrado gigante, né? Uma caixa gigante. Enfim, o fundo vem fazendo vários desenvolvimentos, isso é bom, galera, porque dá um cap rate muito melhor do que você comprar pronto. Né? Então, esse caminho que o fundo anda trilhando tá muito bom. Ainda mais que o fundo, como ele vai crescendo, ele consegue cada vez mais fazer desenvolvimentos sem ter impacto no fundo. Porque o que acontece? Quando o fundo é pequeno, se ele faz um desenvolvimento, imagina um fundo pequenininho, onde 20% dele esteja fazendo um desenvolvimento. Cara, vai ferrar a distribuição. Agora, quando o fundo cresce, o desenvolvimento ele vai ficando cada vez menor em relação ao PL. Então vai ficando fácil. A gente não sente o impacto mensal. Aqui, ele comenta da aquisição de 5 lojas do Grupo Mateus. Também teve vídeo no canal sobre isso e tudo. 2 lojas prontas e 3 terrenos, né? Contrato atípico de 20 anos e tal, cara, os contratos super longos. O fundo pagou 1,70 por cota, né, que é a porradinha de final de semestre, uma beleza, 56 imóveis. A gente passa batido aqui em mercados e sobre o fundo, né, ele comenta que o resultado foi impactado positivamente por conta do recebimento da última parcela da loja do Sodimac. A gente vai ver na DRE quanto que gerou, não gerou os 1,70 no mês, viu? Já deixando isso claro para vocês. E aí ele comenta que com esse lucro que veio e tudo, fez com que o fundo conseguisse distribuir o teto do guidance para dezembro de 23, né, que foi a maior distribuição da história do fundo. E aí ele comenta que para esse próximo semestre agora, né, primeiro semestre de 24, a expectativa é entre 85 a 90 centavos de distribuição, que tá legal, né, tá bom, tá ruim não. Ele comenta também que o fundo pagou R$ 11,35 no ano, cara, muito bom, hein, muito bom. Se você pensar que a cota dele estava ali rodeando próximo de 100 a 110 reais, 11,35, tá, cara, tá excelente. Se você pensar, ó, 11,35, vou botar 110 reais. Estamos falando de um dividendo de 10,3%. Se você comprou a 100, aí você já se deu bem nessa história, né? Já recebeu quase 12%. Então, tá bom, né? Não tá ruim, não. Então, a gente vê aqui, né, ele comenta que as cotas tiveram valorização no mês e tudo, desde o início, a rentabilidade total do fundo, né, que é o total return, é de quase 60%. Aí ele traz aqui algumas base comparativa, né, de tudo, né, do ano, a rentabilidade do fundo. Então, olha só, cota, dividendos, total, que é o total return, né, que é o IFIX, ele é um índice de total return, ficou ligeiramente acima do IFIX, bateu o CDI, bateu o poupança, bateu o IPCA. Ficou um pouquinho atrás do Ibov. Eu confesso para vocês que o Ibov no final do ano ele estilingou muito, né? Se o Ibov tivesse tido essa porrada para cima, certamente tinha ficado abaixo. Porque o fundo TRXF já estava sendo negociado nos valores. O valor que ele fechou no ano já era o valor que estava sendo negociado. Ele não teve estilingada. Se ele tivesse saído lá de 107, 108 reais e ter ido para 120, igual teve alguns fundos que foram, certamente tinha batido essa rentabilidade aqui. Enfim, faz parte. Né? A liquidez está bem boa, você não tem nem o que falar. E o número de cotistas, galera, olha só que interessante, vem crescendo bastante de 2020 para 2021. Mais que dobrou, de 21 para 22, praticamente dobrou. De 22 para agora, não chegou a dobrar, mas teve um belo crescimento. Né? Ele também comenta que durante o mês ele realizou o reembolso ao açaí do investimento feito à expansão de uma loja. Porque o que acontece? Quando ele compra esses contratos de loja e tal, às vezes o açaí, o Leroy, o Mateus já está construindo essa loja. Então ele vai lá e
e reembolsa. Você gastou quanto na obra até agora? Gastou 20 milhões. Então, tá aqui seu dinheiro de volta, tá aqui seu dinheiro, e aí a gente pega e continua tocando a obra aqui e tudo mais. Tem uma empresa parceira e tudo mais, aquela coisa. E ele comenta, o valor de 19 milhões e 800 foi pago pelo TRXB, que vai ter um acréscimo no aluguel considerando um cap rate de 10%. Por isso que eu tô falando, cara, o cap rate dessas compras e tal tá sendo muito bom. Tá conseguindo pegar cap rates bem acima da média. Ele também comenta sobre o BTS aqui entre o fundo e o Leroy, né, uma loja na cidade de Jundiaí, contrato de 12 anos e tudo, né? E ele comenta, né, que o Leroy vai ser 80% da área construída e ainda vai ter outras 7 lojas satélites. Geralmente está tendo isso no Leroy, né? Vem o Leroy e vem um monte de lojinha pequenininha em volta. Eles estão acostumando fazer isso na academia e tal, não sei o quê. Agora, com isso, esperamos que o cap rate da operação dos 2 primeiros anos seja de 9%. Como eu falei, tá muito bom. O valor do compromisso todo dessa brincadeira, 85 milhões praticamente, já pagaram 11 referente à aquisição do terreno, e assim que tiver todas as condições suspensivas, etc., diligência, ele vai seguir comprando. Aí ele coloca, uma vez superadas as condições, o TRX deve realizar o reembolso dos custos incorridos até agora no projeto, gasto pelo Leroy, e o Leroy, né, vai ficar responsável pela condução das obras. Aí ele comenta, a partir do primeiro desembolso, a Leroy pagará aluguel provisório até que as obras sejam finalizadas e a loja inaugurada. Então acontece isso também, galera. Tem um aluguel durante as obras e um aluguel pós-obras. Ele também comenta do Vale Levante com o grupo Mateus, né? Onde ele vai pegar lojas 2 prontas e 3 que vão ser construídas. Contratos longos de 20 anos. O valor de 235 milhões de reais, sendo que o fundo já pagou 100 milhões de reais, pagamento de sinal. Então ainda tem que pagar 135. E aquele mesmo esquema, vai realizar o reembolso e tudo mais. E ele comenta, ó, já a partir do primeiro desembolso do fundo, ou seja, o pagamento do sinal já ocorrido, se deu início para a vencimento do contrato de 20 anos e do aluguel definitivo, que só poderá ser recebido pelo fundo a partir das superações com condições suspensivas. Então o fundo já vai começar a receber o aluguel definitivo. Aí ele comenta, né, que teve aí o racional dessas aquisições, ele faz um resumo aqui, aumento do cap rate, a gente está vendo cap rates bons, diversificação, aumento do percentual da receita advindo de contratos atípicos, médio prazo médio, diversificação regional. Aí ele traz uma tabela comparativa de onde é que o fundo vai ficar, aumentar em 6 ativos, né, a área ABL crescendo quase 100 mil metros, a área de terreno crescendo pra caramba, a distribuição estimativa que mantém o mesmo patamar, prazo médio dos contratos cresce um pouquinho. Aí ninguém comenta um ponto que a gente já vinha comentando nos últimos meses a respeito da alavancagem e tudo. Ele comenta o seguinte, ó, para fazer frente a essas aquisições e preservar o caixa do fundo, está sendo efetuada uma operação de securitização de recebíveis, alavancagem dos contratos do Leroy Merlin, pererê. Como explicado no último relatório, estamos realizando uma operação com viés tático, mesmo em um momento positivo de queda de juros futuros, dada a alta diferença da taxa entre os títulos privados e os soberanos. Ou seja, assim que houver um novo evento de liquidez, uma nova oferta, os recursos poderão ser utilizados para pré-pagar essa operação. Então vamos ver aí, né, como é que vai ser essa questão de taxa. O momento agora está muito caro, né? A gente vê o LVBI fez aquela alavancagem IPCA mais 8. Né? Puxado, são dívidas caras. Então, assim, é uma coisa que eu particularmente não gostaria de ver o fundo fazendo, né? Mais dívida e tal. O pessoal tem um trauma com dívida nesse fundo. Né, todo mundo fica meio a risco e tudo, mas sendo essa estrutura tática, podendo pré-pagar e tal, pode ser que faça sentido. Se eles conseguirem que não tenha multa de pré-pagamento, ou que o prazo para o pré-pagamento não seja tão longo e tal, até dá para ver. Ainda mais agora que o VP subiu, né? Porque antes tinha uma gordura boa, né? O fundo do VP era tipo 104, a cota estava 110, agora o VP é 107, a cota é 110. Então já para fazer a emissão, a próxima emissão do fundo, se especial uma taxa de 2%, já é praticamente R$110. Então não tem nem muito o que fazer neste momento atual, pensando dessa forma. Mas a gente precisa sempre ficar de olho nessas questões e tal. Vamos ver se eles vão conseguir uma taxa boa. Né? A gente fica aguardando. Primeira coisa que eu quero ver, né? Eu quero ver a taxa, se vai ser boa, e se vai ter ou não multa, como é que vai ser, a estrutura inteira da operação. Vamos ver como é que vai ser.
Em breve eles devem trazer isso pra gente. E aí a gente conversa aqui no relatório para ver se vai ser uma estrutura boa, se não vai, se vai ser caro, se não vai ser barato, como é que vai ser, pra gente ver se vai valer a pena. Eu comentei com vocês, eu preferia muito mais que emitisse, né? Mas paciência. A gente aguarda aí. Tem que confiar na gestão, tem que confiar que eles vão fazer um bom trabalho, que vai ser uma dívida legal e tal, mas eu entendo o trauma que todo mundo tem com alavancagem, né? A gente sabe, isso aí não tem nem o que falar. A gente também comenta que teve a reavaliação da carteira do TRXF e tal, o PP subiu quase 5%. Bom demais. Aqui, ele comenta sobre o webcast, que eles sempre estão fazendo e tal, legal. Aqui o DRE, o fundo gerou 1,25, pagou 1,70. Então, assim, gerou bem pra caramba no mês, né? Ele recebeu aqueles lucros e tal, que ele havia comentado lá em cima. Gerou bem, e aí não teve que fazer aquela rapada de tacho nervosa da reserva, né? Ficou com uma reserva de 37 centavos, legal. E cumpriu o guidance, né? Conforme já vinha comentando. É muito bom. Aqui todo ponto, ele lá, fez reserva de lucro e tal, botou 45 centavinhos aí na roda, né? E aqui a gente vê, né, o salto que deu. O último salto tinha sido 1,20, a última porrada, né? Essa aqui foi de 1,70. E outro ponto sobre esse 1,70, a gente tem que lembrar que o fundo, há pouco tempo atrás, converteu as cotas dessa última emissão. Se não tivesse convertido, né, ou se não tivesse feito a emissão e tudo, quiçá pagava R$2 por cota, não duvidaria. Mas enfim, segue o baile, né? Então a gente vê e tudo mais, o histórico de variação de preço e tudo, a cota deu uma afundada depois da oferta, aí já meio que se recuperando. Aqui a alocação dos recursos do fundo, renda fixa, FII, CRI, isso nada mudou nesse mês. O grosso do fundo está em contrato atípico. O Grupo Mateus e Leroy deve começar a crescer conforme essas lojas vão entrando na roda. A gente já viu o vídeo, né? Se eu não me engano, não vou lembrar agora, galera. Se eu não me engano, acho que o Grupo Mateus vai ficar maior que o Pão de Açúcar depois dessa aquisição. Salvo engano. Depois, no vídeo do Fato Relevante eu comentei. E aqui as lojas e tal, até então as mudanças que tiveram são essas lojas que ele está comprando aí e tal, que a gente já tá ligado, já teve vídeo. O grosso dos contratos é saldo remanescente, tem um pouquinho, que é 11 meses aqui. Vencimento dos contratos lá em 2030, 5%, né? E janeiro e fevereiro aí tem um reajuste de 15% da receita, legal. Toda a estrutura do fundo e tudo. Hoje o fundo com 30% de alavancagem. Vamos ver com essa nova dívida que ele quer realizar para onde é que vai esse valor. A gente fica de olho para ver. Deve aumentar, acho que algo próximo de 200 milhões de reais, salvo engano. Deve ficar entre 30 a 35, assim, mais 30 abaixo, sabe? Tipo os 32, 33 no máximo. Vamos ficar de olho. O fundo tem um caixa aí razoável, tá bem de boa. Mas a gente sempre vigilante no que tange esse assunto, né? Acho, galera, infelizmente, né? O mercado teve tanto problema com a alavancagem, tanto fundo fazendo cagada, tá todo mundo ressabiado, não tem jeito. Fala em alavancagem, o cabelo fica em pé, o cabelo cai da cabeça, o nego fica careca, porque, infelizmente, né? Muito gestor aí abusou e acabou tendo muita dor de cabeça. Mas faz parte. Eu espero aí que o fundo consiga estruturar essa operação com esse viés tático mesmo e pré-pagar isso o mais rápido possível, né? E eu espero também que venha com uma taxa barata. Ficaria muito surpreso se a taxa viesse abaixo de IPCA mais 7,5, porque de fato tá puxado, né? A gente viu a LVBI. Então seria bom, né, se conseguisse vir abaixo de IPCA mais 7,5. Ficaremos de olho. De toda forma, mesmo se vier IPCA mais 7, continua caro. Ainda mais à frente as dívidas dele. A dívida dele desse fundo é tudo IPCA mais 5 e quebradinho. Então, assim, ficaremos de olho. Beleza? Se gostou, já sabe, se inscreva. Gostou mais de ser membro. Até a próxima. Fui.